27 de abril de 2023. Nós estamos na quinta-feira da terceira semana do tempo da Páscoa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus. Que alegria nos encontrarmos nesta manhã desta quinta-feira. Nós vamos meditar nesta manhã desta quinta-feira a primeira leitura. Continuamos a acompanhar o texto dos Atos dos Apóstolos. Hoje o capítulo 8, versículos do 26 ao 40. Naqueles dias, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Filipe levantou-se e foi. Nisso apareceu um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia, e administrador geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: tu compreendes o que estás lendo? O eunuco respondeu: como posso, se ninguém me explica? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem da escritura que o eunuco estava lendo era esta: ele foi levado como ovelha ao matadouro, e qual um cordeiro diante do seu tosquiador, ele emudeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam e lhe negaram justiça, e seus descendentes, quem os poderá enumerar? Pois a sua vida foi arrancada da terra. E o eunuco disse a Filipe: peço que me expliques de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então Filipe começou a falar e, partindo dessa passagem da escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Eles prosseguiam o caminho e chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Filipe: aqui temos água. O que impede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro, os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e o eunuco não o viu mais, e prosseguiu sua viagem cheio de alegria. Filipe foi parar em Azoto, e passando adiante, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, que palavra bonita hoje a igreja nos entrega nesta manhã dessa quinta-feira. Nós, após acompanharmos os atos de Estevão, o diácono que foi martirizado, agora acompanhamos os atos de Filipe, o apóstolo evangelizador. Olha só que bonita a história deste que foi, por excelência, o missionário do Senhor Jesus. Meus queridos, essa história de Filipe, que no caminho encontrou esse tal eunuco que precisava da companhia de Filipe para poder ser batizado e fazer intimidade com o Senhor.
Esse relato tem muito a nos ensinar na nossa vida. Prestemos bem atenção em algo muito importante. Ninguém aparece na nossa vida, na nossa história, à toa. Ninguém. E a palavra ninguém é ninguém mesmo. Sabe por quê? Porque às vezes a gente se questiona, né? Ai, por que essa pessoa não sai da minha vida, né? A gente fala até, por que essa pessoa não some da minha vida, né? Porque tem pessoas que acabam por nos aborrecer de um modo ou de outro, por um motivo ou por outro, num contexto ou num outro contexto. Levemos no coração essa verdade. Aqueles que nós precisamos para que nós tenhamos a oportunidade de sermos salvos, eles estão na nossa caminhada, na nossa vida. Seja para o bem ou seja para o mal. Seja para nos agradar ou seja para nos aborrecer. Seja para nos ajudar ou seja em nosso prejuízo. Ninguém está na nossa vida à toa. É a experiência que Filipe fez com esse tal eunuco. Nós temos a impressão, diante desse texto, que esse tal eunuco, ele precisava se encontrar com Filipe para poder ser batizado e, por conseguinte, obter a salvação, fazer a experiência, conhecer a Escritura, conhecer a Jesus Cristo. Meus queridos, as pessoas que estão na nossa vida, mesmo aquelas que nos parecem tão inoportunas, elas precisam de nós para a nossa salvação e para a sua salvação própria. Porque nós que conhecemos, por mínimo que seja a palavra de Jesus, nós somos convidados a sermos instrumentos de Deus na vida do outro. Sabe, às vezes as pessoas que nós não temos tanto papo, as pessoas de quem nós somos às vezes tão distantes, às vezes elas precisam de uma palavra de motivação, de uma palavra de alegria. Às vezes um bom dia pode transformar a vida de muita gente, um sorriso estampado no rosto. Às vezes, um Deus abençoe, um vai dar tudo certo, um Deus já ganhou, já conquistou isso para você, ou frases semelhantes tão simples, pode ser que transforme a vida de alguém. E às vezes nós, meus queridos, isso é muito triste, nós retemos para nós aquilo que Deus, por meio de nós, quer dar ao outro, as bênçãos, a abundância de sua bênção. Então, hoje aprendamos com Filipe. Nós estamos numa caminhada rumo ao céu. E nessa caminhada o Senhor nos coloca pessoas boas, más, como já falei, né? Proveitosas ou insignificantes. Mas essas pessoas podem servir-se de nós, daquilo que nós temos em nós, que é Deus, para poder se elevar como ser humano. Então, cumpramos a nossa missão. Cumpramos a nossa missão. Deixemos que Deus evangelize por meio de nós. Não sejamos preconceituosos. Não sejamos pessoas que discriminam, que fazem acepção, que se excluem ou se auto-excluem. Não. Sejamos o próprio Deus no mundo, que busca por almas, que tem sede de almas, que fala de salvação, que fala de vida eterna, que fala palavras de edificação. Esta é a nossa missão. Que Deus assim nos ajude. Desejo uma quinta-feira abençoada a você, meu querido, minha querida. Força e coragem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, sempre, Deus está no comando de tudo.